A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu me chamo Marcela e eu nasci no interior da Bahia, num lugar chamado Caraíbas. E eu vim aqui, irmãos, para relatar um testemunho da minha vida, né? Que Deus já vem me incomodando para eu estar falando, né? E antes de falar, irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Até aqui, irmãos. Então, irmãos, eu quero relatar aqui o meu testemunho, né, de vida, porque Deus já vem me incomodando, já tem mais ou menos uns 3 meses. Eu tentei não falar, mas não queria expor minha vida, né, minha vida pessoal, particular, mas ele tá me incomodando muito para eu estar falando do que as maravilhas que ele fez na minha vida também, né? E eu vou relatar primeiro, irmãos, que eu nasci na Bahia, né, em Caraíbas, e no interior da Bahia, e mais ou menos assim, meus 2 anos, meus pais se separaram. Aí minha mãe deixou eu e meus outros 4 irmãos com a minha avó. E a gente ficou ali um período com a minha avó, né? E minha mãe veio para São Paulo para trabalhar. E aí nisso a gente ficou lá com a minha avó. Só que depois, irmãos, foi um se espalhando. Um foi para um lugar, outro foi para outro, né? E eu continuei com a minha avó. Fiquei com a minha avó até mais ou menos os 7 anos de idade, né? Eu e a minha irmã mais velha. Só ficaram nós duas com ela. E nisso, irmãos, eu me recordo, mesmo eu pequenininha, eu me recordo da minha avó sem nada pra gente às vezes comer, né? E ela preparando o nosso café da manhã ali com café, farinha, né? Ela colocava farinha no café para sustentar a gente, porque não tinha pão, não tinha bolacha. E quando não tinha alimento, ela mandava eu para casa da minha madrinha. Ela me levava até a casa da minha madrinha para eu almoçar lá. Então foi desse jeito, né? A minha vida foi desse jeito. Com a minha avó, ela fazia o que podia, né? Por nós, né? E depois minha mãe resolveu me pegar, mandar minha avó me trazer para São Paulo para eu ficar com ela. Só que aí eu fiquei com a minha mãe um curto período, não deu muito certo, né? Não deu muito certo, né? E aí depois minha irmã, ela já estava aqui em São Paulo. Ela veio antes de mim, ela é a mais velha. Nisso ela já tinha um marido. Esse marido tinha uma tia, que essa tia dele me pegou eu para morar com ela.
E aí eu morei com ela um certo período, aí minha mãe me tirou de lá, né? Lá eu comecei a estudar, né? Eles me deram escola para eu estudar, né? Aí minha mãe me tirou de lá e me levou para casa dela de novo. Só que aí não deu certo de novo na casa da minha mãe, né? Aí com 11 anos eu fui para casa da minha irmã. Aí a sogra dela trabalhava no Farol vendendo refrigerante, água. E eu fui trabalhar com essa senhora. Fui trabalhar vendendo refrigerante e água. Com 11 anos eu já trabalhava, né? Mas fora isso, irmãos, que eu tenho que relatar, minha vida antes de tudo isso, eu criança, antes dessa senhora me pegar, minha vida era de casa em casa. Era um dia numa casa de um tio, um dia em outra casa, outro dia em outra casa, né? E sofrendo humilhações também, né? Humilhações, tendo que fazer as coisas na casa das pessoas, criança, né? Não tinha aquele negócio de eu brincar. Era assim a minha vida, né? E aí depois que a minha mãe, que eu fiquei com a minha irmã, esse período que eu fui trabalhar no Farol, né? Eu trabalhei no Farol e depois dali o marido dela resolveu levar ela para o Tijuco Preto. Aí a gente foi para o Tijuco, que é no interior aqui de São Paulo, né? Fica depois de Cotia. A mãe dele tinha uma casinha lá e ele resolveu deixar minha irmã lá. Minha irmã tava com filho, né? O filho dela mais velho, e ela tava grávida do outro, a segunda gravidez. E aí eu fui com a minha irmã, porque eu não queria deixar minha irmã naquele lugar lá sozinha, e eu também sem lugares para eu ficar. Eu resolvi ficar com a minha irmã. Fiquei com a minha irmã um período lá nesse lugar, nós duas sozinha. Ele abandonou minha irmã lá. A gente chegou lá, ele fez uma compra grande de mantimentos, tudo, e deixou lá. E ele não voltou mais pra lá. Aí minha irmã, a gente pastou naquele lugar porque não tinha saneamento básico, a gente não tinha banheiro, a gente não tinha água encanada, não tinha nem poço de água. A água que a gente pegava era emprestada das pessoas, porque eles tinham poço, né? E eles emprestavam, a gente puxava com mangueira, era um sofrimento. E essa água as pessoas sempre emprestavam de 15 em 15 dias, não era assim direto, a gente tinha que encher tudo, ficar usando aquela água por 15 dias, né? Roupa a gente tinha que juntar bastante para ir lavar na casa de uma dessas pessoas que deixava a gente lavar. Eu ficava o dia todo lavando roupa para minha irmã na mão, porque ela não podia lavar, que ela estava grávida e ela passou muito mal dessa gravidez. E foi aquele sofrimento naquela casa. A comida acabou, né? Os vizinhos também eram bem pobrezinhos também, nessa vila onde a gente morava, que não era na cidade do Tijuco, era na vila, e era muita pobreza, muita miséria, e a gente começou a passar fome. Já chegou a gente ter um dia, ficar 5 dias sem comer, 5 dias sem comer, só tomando água. E tudo, banho, a gente tinha que tomar banho na porta da cozinha pro lado de dentro, porque não tinha banheiro. Lá era meio complicado se a gente ficasse pro lado de fora, que era tudo mato, era perigoso também. Então a gente tinha que fazer tudo na porta da cozinha pro lado de dentro. Então, irmãos, minha vida começou, o sofrimento foi a partir desse momento aí, que eu creio que foi um sofrimento muito grande você passar fome, que dói na alma, fome dói demais. Aí eu me virava, eu ficava o dia todo andando, né? Eu ia lá no Tijuco, pedia pão naquelas padarias, eu me virava de todas as formas. Eu entrei naquelas hortas lá, pegava alface, comia alface, quando tinha, né? Quando eles davam.
carne, aquela carne que aqueles açougueiros lá da vila jogava para aqueles cachorros lá, carne não, sebo, né? Sebo, gordura, sei lá. Ele dava para mim. Aí quando eu levava para casa que minha irmã, nessa época ela ainda tinha o gás, ainda que o marido tinha deixado ela, né? Com gás, ainda tinha gás, chegou a faltar gás pra gente. Olha, irmãos, foi um sofrimento. E a gente comia aquela gordura com sebo, sei lá o que era aquilo. A gente comia aquilo que parecia que era a coisa mais gostosa desse mundo, sabe? Parecia que a gente estava comendo uma picanha, de tanta fome que a gente tinha. Aí depois dali, irmãos, tinha uma chácara lá que tinha um condomínio, aliás, tinha um condomínio que estava precisando de babá, né? E eu falei com o homem do condomínio, né? Nisso eu já estava com 12 anos. E eu falei pra ele falou, mas você é uma criança, a mulher não vai querer pegar você. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu me humilhei ali e ele deixou eu conversar com essa mulher. E eu falei pra ela que eu ia cuidar muito bem das filhinhas dela, que eram gêmeas, né? E aí ela falou, não, mas você é uma criança, você vai cuidar de... Eu falei, eu vou cuidar muito bem das suas filhas. Fiquei lá, trabalhei lá com ela, cuidei dessas filhinhas dela um período, né? Mas aí ela ia se mudar, tava vendendo a casa, ia mudar, eu não quis sair de perto da minha irmã, voltei pra minha irmã de novo. Mas o dinheiro que eu recebi ali, eu dei tudo pra minha irmã, pra fazer as compras dela, pra ela ter comida, né? Pra ela ter as coisas dela. Aí depois, quando eu saí de lá, depois começou de novo aquela luta da gente, né? Passando necessidade. Aí depois tinha uma outra mulher lá que tinha uma placa que eles colocavam antigamente, a placa lá, né, que tava precisando, se tinha alguém. Aí eu bati lá. Aí essa mulher, ela falou pra mim assim, mas você não vai aguentar. Eu falei assim, me humilhando mesmo, né, porque era uma humilhação muito grande, assim. Eu tinha que me humilhar pra receber aquele emprego, porque eu era muito nova, né? Eles não acreditavam que eu ia conseguir, né? Era muito serviço. Eu falei, não, mas eu vou conseguir. Ela falou assim, então tá bom. Aí eu fui, irmãos, era das 6 da manhã, 6 e pouca, até meia-noite, 1 hora da manhã. Eram 4 filhos dela, uma casa imensa, muito grande, sabe, irmãos? Era aquela luta, aquele sofrimento. Aí eu não aguentei realmente. Depois chegou um tempo que eu não consegui aguentar mais, porque eu não dormia. Era muito sofrimento, tudo era nas minhas costas. Aí eu saí de lá. Quando eu saí de lá, o marido dela voltou para minha irmã e tirou a minha irmã de lá. Aí eu voltei com a minha irmã para São Paulo, né? Aí quando eu voltei para São Paulo, eu fui para casa da minha mãe. Só que lá na minha mãe mora em lugar assim, em bairro assim, né? Favela. Minha mãe, aí eu comecei a ter umas amizades também, né? Meus amigos, né? Era tudo complicados. Só que eu não tinha preconceito a nada. Eu gostava das minhas amizades porque eles me tratavam bem, sabe? E eu me sentia acolhida ali, né? Então eu comecei a me envolver um pouco mais nessa vida aí, né? E aí quando eu queria me aprofundar mais, aí eu tinha um amigo que ele falou, não, isso não vai ser pra você, né? Isso não é pra você. Parecia que Deus estava usando ele ali, né? Aí não deixou eu entrar para essas coisas, mas sempre ali me protegendo e eu confiando, achando que era o homem que protegia alguma coisa, sendo que Deus que já estava me protegendo, né? Me livrando de todas as coisas ruins. Mas não, eu confiava demais, assim, sabe? Em amigo, eu achava que era eles que estavam me protegendo. De repente um começou a morrer, outro começou a morrer e foi assim. Aí de lá eu tive uma briga com a minha mãe muito feia e ela me colocou pra fora. E minha vida era aqui, irmãos, no centro de São Paulo. Hoje eu moro aqui, mas minha vida era ali, na Anhangabaú, né, na Praça da Sé.
A minha vida estava numa simples mochila. Então, eu tinha só uma mochila, era tudo que eu tinha. Com as minhas coisinhas ali, ficava o dia todo assim, perambulando, né? Aí aí foi quando eu tive que me envolver com a pessoa para eu não ir pra rua de verdade, porque eu não queria ficar ali na rua, entende? Aí me envolvi com essa pessoa, né? Nunca tinha tido outra pessoa na minha vida e foi o pior inferno da minha vida, porque eu pensei que eu ia ser uma pessoa feliz e que eu iria gostar dessa pessoa, mas eu vi que não era bem assim a vida. Eu era muito nova, né? Eu vi que não era nada daquilo que eu pensei que ia ser. Aí sofri um período com essa pessoa, mas eu não aguentei mais, né? Essa pessoa, ele já estava morando lá em Pinheiros, morava em Pinheiros. Ele alugou tipo não era bem uma pensão, sabe? Mas era vários quartos no corredor e acho que é uma pensão, né? Que a dona de lá fez desse apartamento vários quartos, sabe? Então todo mundo dividia o mesmo banheiro, a pia de lavar louça era dentro do banheiro, tinha tanque de lavar louça no banheiro para nós todos usarmos, né? Ali, porque não tinha como colocar ali dentro do quarto. A única coisa que colocava dentro do quarto era uma geladeira, fogão, né, para você fazer sua comida e essas coisas. E nessa época eu arrumei um emprego lá com uma pessoa lá de Pinheiros que eu conhecia, como um camelô. Comecei a trabalhar como camelô, né? Só que aí eu comecei a ter um problema muito sério de saúde, muito sério do nada, irmãos. Eu comecei não suportar cheiro da comida, né? Não era gravidez, não era nada disso. Os médicos falaram que era anorexia e bulimia nervosa. Acho que devido a eu ter toda aquela situação da minha vida, né? E eu não suportava ver cheiro de comida, eu vomitava o tempo todo, né? Aí eu comecei a parei de comer, não suportava mais comer. E ali eu fiquei quase um ano, né? Só tomando água. E eu comecei a ficar doente mesmo, eu fiquei ruim, irmãos, fiquei muito ruim, eu já não andava mais, eles que tinham que me dar banho, né, tinha que me dar banho, eu não sentava, porque se eu sentasse, se eles me colocassem sentadinha no cantinho, eu não escutava, eu não conseguia ouvir direito, vinha um zumbido muito grande no meu ouvido, né, muito forte no meu ouvido, o zumbido, e eu não enxergava direito também, ficava tudo embaçado e aquilo me dava muita agonia, então eu tinha que ficar deitada direto, era dali só pro banheiro, né, tomar banho, que me levavam e depois me colocava deitada de novo. E eu tinha febre de 41 graus todos os dias na minha vida, né, aí ia pro hospital, voltava, ia para o hospital, voltava, eles me furavam inteira, teve épocas que eles não acharam mais veia em mim, e foi aquela luta na minha vida, e começou a afetar o meu rim, né, um dos meus rins, e eu tinha que ficar com absorvente 24 horas por dia, porque a urina não segurava mais, e cada gota daquela que saía era a dor da morte. Era horrível, era uma dor insuportável, doía demais. Então, aí eu, com absorventes, né, tinha que ficar, e
cada gota daquela que saía era a pior dor, assim, né? Era uma dor assim, era uma pior dor. Acho que eu nunca senti uma dor daquela na minha vida. Então, irmãos, aí eu cheguei, aí o médico já falou pra mim assim, e pra quem tava me acompanhando na época, né, que se tinha alguém da minha família que pudesse cuidar de mim. E naquele momento eu só falei da minha irmã, né, porque na época eu não falava com a minha mãe, né, a gente não se falava, meus outros irmãos também não, né, só tinha essa minha irmã mais velha. E ele falou, então você vai ter que ficar com ela, né, porque eu já tava morrendo, né, eu já tava ficando muito ruim. Aí os meus remédios também eram muito fortes mesmo, né, aí e não parava de vomitar nenhum minuto. Eu não comia mais, irmãos, meu estômago fechou, né, não comia mais, a comida não descia mais, comida, nada, né, e eu cheguei a pesar 35 quilos, e aí minha irmã começou a cuidar de mim, né, mesmo ela fazendo as comidas dela, ela tinha que me deixar no quintal, no colchão deitada, para eu não sentir tanto cheiro, porque eu vomitava sem parar, né, era vômito direto, era febre o dia todo, quase, eu tinha febre, convulsão, era várias coisas. Aí, só que aí, irmãos, aconteceu algo comigo, creio eu que foi espiritual, assim, né, a minha irmã, ela teve um dia à tarde que ela falou assim que ia sair, ela ia, não me recordo aonde, né, não sei se ela ia no postinho de saúde ou se ela ia em algum lugar, não me recordo, faz muitos anos, né, aí ela me deixou deitadinha lá, eu fiquei, né, nisso que eu fiquei, eu comecei a passar mal, sozinha, eu tive uma falta de ar muito grande, eu comecei a passar mal, e aquela fadiga, aquele medo de morrer, né, eu senti que eu tava acontecendo algo ali em mim, que eu não sabia o que era aquilo, né, tava já perdendo a consciência, de repente eu me vi em pé, não, eu me vi deitada, eu tava em pé, flutuando, eu senti eu flutuando, e olhando para mim deitada, e nisso que eu estava flutuando em pé e vendo meu corpo deitada, eu falei assim, eu falei com Deus ali na hora, em pensamento, né? Eu falei, meu Deus, eu tô morrendo. Meu Pai, eu não fiz nada da minha vida. A minha vida até hoje só foi sofrimento, né? Eu pedindo ali para Deus, falei, meu Senhor, me dá uma chance. Me dá uma chance para eu viver, né? E falando assim com Deus, eu nunca fui uma pessoa ruim, falando assim, né? De repente eu sei que eu não sei como eu voltei pro meu corpo, eu sei que eu já não me vi naquela situação mais, né? Não vou falar como, porque eu também não vi isso. Eu sei que eu já estava deitada, e contei essa experiência para minha irmã quando ela chegou, e como ela acreditava em tudo que eu falava, ela acreditou em mim, glória a Deus, por ela ter feito isso, ter acreditado em mim, e eu fiquei muito feliz por ela ter acreditado em mim. Depois daquilo, irmãos, durou mais ou menos uma semana, mais ou menos isso. Eu não vou saber falar se foi uma semana completa, se foi uns dias. O que ela tentava fazer para mim, que os médicos ensinavam, era bater tudo no liquidificador, beterraba, cenoura, essas coisas assim, né? E ela batia tudo e colocava dentro da minha garganta, lá dentro, para eu não sentir o paladar aqui pela língua, né? O alimento pela língua. Aí eu vomitava. Só que nesse dia ela colocou. Quando ela colocou, a gente já estava esperando vomitar. Porque era assim, a gente ficava na fé e ficava de repente também sem fé, né? Tipo assim, vai vomitar de novo. E a gente esperando o vômito voltar, e nada desse vômito voltar. Ela foi contando, falou, Máximo, vomitou. E aí quando deu meia hora, eu falei, eu não tô com vontade de vomitar. Glória a Deus, irmãos, porque depois daquele dia eu não vomitei mais. E foi a minha vitória.
que Deus me deu mais uma oportunidade para minha vida. Creio eu que foi isso, porque eu não vomitei. E depois dali foi um processo muito lento, né? Meu estômago não era mais como antes, então meus alimentos tinham que ser desse jeito, batido, até voltar e comendo normal, né? Porque foi um processo bem lento, eu pegar peso de novo, né? Porque eu fiquei só pele e osso, né? Só pele e osso mesmo. Perdi muito cabelo na época também, por causa das medicações. Aí depois disso, irmãos, minha vida, assim, depois que eu voltei ao normal, que eu fiquei bem, aí veio a depressão. Veio essa depressão porque foi uma depressão terrível, muito complicada na minha vida. Foi uma depressão maligna mesmo, né? Tentativa de suicídio, vontade de morrer o tempo todo, era coisas assim horríveis, assim, sabe, que eu sentia, que eu também eu ficava às vezes dentro do quarto fechado, escuro, não saía, ficava dias, sabe, era coisas assim que não tem nem como explicar detalhes. Vocês já devem imaginar, né, tudo que eu passei. E ali comecei a passar com psiquiatras, vários. Passei com vários psiquiatras, era vários remédios, né, para me deixar mais controlada, porque eu comecei a ter problema de ira, muito nervoso, era uma coisa fora do normal. E então assim, coisas assim que coisa fora do normal que eu tive. E depois dali, irmãos, minha vida, eu sempre tive assim um pensamento que Deus ia mudar um dia a minha vida, sabe? Eu sempre tive esse pensamento, mas eu também sabia, eu tinha esse pensamento também, que existia o céu e o inferno. Eu sempre tive esse pensamento também, né? Então tinha coisas que mesmo assim. Então, irmãos, nessa época eu morava em Pinheiros, voltei para Pinheiros, que eu já estava recuperada, né? Eu trabalhava como camelô, né? E tinha essa depressão que eu tentei várias vezes, né? Mas tinha uma voz boa comigo, uma voz do mal comigo. Era sempre assim. E essa voz boa teve uma vez, né, que falou pra mim assim: se você se jogar, você vai pro inferno. Mas antes dessa voz vir até mim, veio uma outra voz falando que todo aquele meu sofrimento iria acabar. Enganação, né? Pura enganação. Que o mal estava colocando ali na minha cabeça, que era para mim desistir de tudo, que todo o meu sofrimento iria acabar. Não iria acabar nada, ia piorar, né? Porque eu ia direto pro inferno se eu fizesse uma loucura daquela na minha vida, que era o que o mal queria, né, irmãos? Mas Jesus foi tão misericordioso na minha vida que Ele me esperou esse tempo todo, depois dessa época, para Ele me trazer para os caminhos dele. Pois bem, irmãos, aí foi o meu sofrimento de vida, né? Ali em Pinheiros era muito sofrimento também, sabe? Era bem complicado e foi muito complicado. Tinha pessoas que eu não tinha o que comer às vezes. Eu acho que Deus colocava na cabeça daqueles meus vizinhos lá e falava: ela não tem o que comer. Batia na minha porta com um prato de comida. Meu Deus, só tenho que agradecer essas pessoas, sabe? Porque era lindo de se ver, porque assim, o dinheiro que eu ganhava era pouquinho, então aquele dinheiro era para pagar aquele aluguel, entende? E às vezes não sobrava para comer, assim, não era todo dia que eu comia, às vezes eu comia um pão e tal, essas coisas, né? Era assim, a minha vida foi bem desse jeito, irmãos. Daí depois eu saí de lá, de Pinheiros, saí de lá, né? Fui morar
um amigo meu de infância, ele me deu a garagem da casa dele para eu construir um quarto na garagem da casa dele. Então a gente aproveitou essa garagem da casa dele para construir esse quarto. A gente construiu essa parede em 2 dias, a parede e um banheirinho nessa garagem, que tem até hoje. Na garagem dessa casa dele tem esse quarto e esse banheirinho, né, que ele não desfez. E ali eu fiquei morando ali, só que tinha épocas que eu ficava desempregada, né, e eu nunca gostei assim de ficar dependendo muito das pessoas. A minha família praticamente eu não tinha muito o que falar, o que pedir, porque eles não apoiavam mesmo, né? Então a minha vida foi assim, era eu e eu sozinha mesmo, ou com alguma pessoa assim, uma amiga assim que me ajudava, né? Mas eu nunca gostei de depender muito das pessoas. Aí depois desse dia que eu me vi sem lugar, assim, sem desempregada, né? Já tinha esse lugar, mas eu me vi desempregada, sem nada, para não ficar dependendo dos outros. Eu entrei, eu caí, né? É difícil falar aqui agora, mas é o que Deus está pedindo para eu também falar, né? Posso ser julgada, posso, mas não tem problema, porque o meu Deus, Ele já me perdoou. Ele é o único que perdoa, Ele é o único que pode julgar, ninguém mais pode julgar, né? Porque todo mundo teve seus problemas na vida, né? Teve seus pecados, e Deus é o único que perdoa. E sou obrigada a falar, eu não queria falar jamais, mas aí eu entrei, caí na prostituição, né? Fiquei um período, não foi um período longo, mas para Deus período longo ou pouco é pecado do mesmo jeito. Mas depois disso aí, dessas coisas aí ruins, né, eu conheci uma pessoa e eu agarrei assim, saí daquela vida lá, né? Fiquei com essa pessoa, mas foi uma vida assim complicada, não pela pessoa, mas pela família, né? E a família dessa pessoa não gostava de mim, creio eu, e começou a fazer trabalhos de bruxaria para mim, né? E eu já era depressiva, essas coisas. Eu não sabia o que era orar, né? Nasci, minha família inteira é católica, muita gente católico, e nem rezar eu rezava para os católicos, que eles rezam, né? Não sabia o que era isso, eu não fazia nada disso, não orava, não rezava, eu era meio assim, sabe? Eu não era católica, não era de religião nenhuma, né? Então aí eu comecei a ter esse problema, espiritualmente falando, eu surtava, né? Eu quebrava tudo dentro de uma casa, né? E nesse dia, né, a gente lá naquela casa, eu saí correndo com tudo, fui pro quarto porque ele tinha arma, né? Ele tinha arma em casa. Eu fui pro quarto com tudo e engatilhei a arma. Quando eu ia atirar, que eu já estava para atirar, ele entrou com tudo, não sei como que ele pressentiu aquilo. Foi Deus, né? Aí essa arma bateu, ele bateu com a mão assim, a arma bateu na parede, a arma disparou, né? Mas disparou pro outro lado lá. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. E várias outras tentativas também que não... Glória a Deus que não deu certo. E eu sempre tive um pensamento que Deus realmente um dia ia mudar minha história, um dia ia mudar. Nunca murmurei, nunca xinguei Deus pela minha vida, muito pelo contrário. Nunca fui uma pessoa reclamona de ficar ali toda hora falando por que eu tenho essa vida, por que Deus não me dá nada. Nunca, irmãos. Eu peço, não reclame de nada. Se alguém reclamar, não reclame.
sabe, por nada a gente pode reclamar. Eu nunca reclamei Deus por nada, sabe? Quando eu não comia, eu não reclamava. Nada, nada. Eu só pedia a Deus para mudar minha vida um dia, mudar minha história de vida, sabe? Porque é uma história bem complicada. Lógico que eu não vou falar em detalhes tudo que eu passei, porque aí tem que ser não sei quantos dias, né? Mas assim, passei por muitas lutas mesmo. Aí, aquele relacionamento antes de terminar, ele uma vez chegou, né, alcoolizado, mas ele chegou com alguma coisa ali do mal nele, porque ele não era daquele jeito. E ele subiu em cima de mim, sentou no meu estômago, né, e começou, tipo, como se fosse me estrangular com as mãos, enforcar, né? E ali ele começou a me enforcar, e eu já fui perdendo as forças, Aí eu falei com Deus ali dentro de mim, foi aonde eu ainda consegui pensar. Falei, meu Deus, me dê força, porque eu vou morrer, né? E eu já tava perdendo mesmo as forças. Quando eu consegui virar ele, jogar-se no chão, foi quando ele acordou daquilo, com certeza. Eu já estava desmaiada. Eu fiquei desmaiada. Eu só acordei com ele batendo assim no meu rosto, me acordando, né? Tipo, me acordando, porque eu quase morri mesmo. Eu perdi a consciência. Dali, eu fiz uma ligação para minha mãe, falando para ela que eu já voltei a falar com a minha mãe, lógico, já isso, né? A gente voltou a se falar depois da minha doença, glória a Deus. Aí eu falei pra minha mãe que ele tinha tentado me matar, e minha mãe falando com ele lá, conversou com ele, né? Pra ele se acalmar. Aí, glória a Deus, aí cada um foi pro seu lado. Mas, irmãos, aí quando foi mais ou menos, já tinha saído daquela vida, já tinha saído dessa pessoa, né? Eu comecei a ter sonho, irmãos. Ter sonhos espiritual, né? Comecei a ter sonhos, Deus mostrando muita coisa em sonho. Eu não entendia porque que eu sonhava, né? Daquele jeito. Mas eu sonhava com coisas, Deus me mostrando, falando comigo. Mas aí, irmãos, mesmo assim, eu com aquela depressão, deprimida, só pensando em maldade, sabe? Com aquela cabeça poluída, sabe? Às vezes, para mim não tomar um antidepressivo, ou para misturar, eu misturava com bebida, né? E eu passava mal à noite, eu bebia em casa, passava mal, né? Essas coisas assim, irmãos, que eu vivi, que eu sei que tem muita gente que pode achar assim, nossa, né, eu não vou conseguir sair desse problema, Deus não está comigo. Deus está com você sim, você vai conseguir sair desse problema sim. Para Deus nada é impossível, nada. Enquanto você respirar, enquanto você ter seu fôlego, nada é impossível. Se entrega a Jesus, que Ele é o único caminho. Ele é o único que vai te dar salvação. Ele é o único que vai te perdoar. Ele é o único que não vai te julgar. Ele vai te amar do jeito que você foi. Você só tem que mudar, mas do jeito que você foi. E glória a Deus, eu mudei até bons anos. Glória a Deus, né? E eu era muito vaidosa, irmãos. Eu era muito vaidosa, muito mesmo. Eu tinha uma vaidade fora do normal, né? Tinha muita roupa, muitos sapatos altos, né? E eu, irmãos, quando eu comecei a ter esses sonhos, eu comecei a desfazer das minhas coisas aos poucos, né? E há 6 anos atrás, eu conheci o meu companheiro. A gente ainda não é casado, mas com fé em Deus a gente vai se casar sim. E eu conheci ele numa academia, que academia, né? E eu malhava bastante também, então eu conheci ele na academia. E
e a gente se apaixonou, glória a Deus. E aí, irmãos, fora isso, que eu não relatei aqui, mas eu vou relatar, voltar um pouquinho para trás, eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida há 3 anos, na parte de dignidade. Foi o meu patrão, que eu tenho que agradecer a ele. Ele me deu dignidade e eu só tenho que agradecer essa pessoa por tudo. Deus em primeiro lugar, por ter colocado ele no meu caminho, por ter me ajudado tanto, Eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado essa pessoa na minha vida. E aí, voltando lá pro meu marido, né? Eu conheci ele na academia e a gente se apaixonou. Aí eu comecei a ter mais sonhos espiritual, né, com Deus mostrando algumas coisas em sonhos, né? Eu sei que para alguns pode achar que sonho é sonho, mas para mim, no meu ver, não é. Foi sonhos bem assim, bem real mesmo, sabe? E nisso aí eu tive um sonho, irmãos. Antes de engravidar da minha filha, eu tive um sonho sendo arrebatada, indo com 2 anjos até o inferno. Eu sei que para muita gente pode ser loucura, pode ser sonho, pode ser uma coisa normal, mas para mim não foi, porque eu vi tudo aquilo e eu tive toda aquela sensação, todo aquele medo, aquele pavor, aquelas coisas horrorosas que eu vi. Então, para mim, pode ser qualquer pessoa deste mundo, se abrir a boca e falar para mim que foi um simples sonho, eu vou deixar a pessoa, vou respeitar a pessoa falar. Só que o que eu senti ali não foi um simples sonho, foi Deus me mandando me mostrar. Eu sei que eram 2 anjos, eles eram altos, a roupa deles esplandecia de tão branca que era. Parecia uma luz branca, a coisa mais linda do mundo. Eu não vi o rosto deles, que era muita luz, eles cobertos, assim, todo coberto, aquela coisa assim de paz, que me deu aquela paz na minha alma, aquela paz. E ele falou para mim, um deles, só um falava comigo, o outro não falava. Ele falou que ia me levar até um lugar, que era para mim acompanhar ele. E eu fui. Eu comecei a acompanhar ele. Quando eu comecei a acompanhar ele, ele desceu e o outro estava atrás de mim. Quando ele desceu naquele buraco, que eu olhei para aquele buraco que era um escuro, um breu, aí eu falei, não, mas eu não consigo, para mim assim, não vou conseguir descer, eu tenho medo de altura. Aí eu não sei o que foi, se foi o outro, se foi o anjo que estava atrás de mim, se foi ele que me empurrou ou se foi alguma força que me empurrou. Isso eu não sei, eu só sei que eu desci. Quando eu desci, aquilo ali parecia que era mais de não sei quantos por hora, porque eu sentia as carnes do meu rosto como se tivesse arrancando, assim, sabe? De tão forte que era, tanta velocidade. Eu sei que quando a gente desceu, quando eu cheguei lá embaixo, assim, que quando eu vi que era o inferno, eu senti todo o pavor do inferno. Eu flutuei, assim, eu não bati o pé no chão, fiquei assim, flutuando lá. Aí foi quando eu entrei em pavor, me apavorei, gritava, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui, o que eu tô fazendo nesse lugar? Eu fiz tanta coisa assim pra mim estar nesse lugar, o que aconteceu pra mim, né? Aí um deles, o único que falava comigo, ele falou assim, você veio ver como que é isso aqui, você não vai ficar aqui, você tinha que ver, né? Ele falou que foi o nosso Senhor Jesus Cristo que ordenou eles me levar até lá. Foi isso que ele me falou. E que eu tinha que ver como que era aquilo ali, aquele pedacinho ali, aqueles pedacinhos só que eles me mostraram. Que eles não me mostraram mais outro lugar, me mostraram só aquele ambiente. Naquele ambiente, a primeira pessoa que eu via caindo lá era uma prostituta. Porque eu não sei, chegava ela caía, quando ela caía, ficavam 5 demônios
ao redor dela, começou a torturando ela. Começou torturando ela. Um era diferente do outro, cada um com a caricatura diferente do outro. Um com a cor de olho avermelhado, outro com a cor de olho como se tivesse uma bola de fogo, assim, pegando fogo dentro do olho dele. Era assim, coisas horríveis, horríveis. E começou a torturar essa mulher ali na minha frente. Essa mulher gritava horrores, falando que queria vir pro mundo, queria voltar pra cá. Aí nisso eu vi um outro homem no outro lado, assim, tinha como se fosse não sei, uma montanha, assim, parecia que a gente estava naquele negócio lá embaixo, e ele tentando escalar aquele negócio como se fosse lama. Aquilo parecia lama ou era lodo, isso eu não sei distinguir aqui o que era aquilo. Eu sei que ele botava e subia um pouquinho, já caía, escorregava. Aí quando ele caía, escorregava, a carne dele começava a apodrecer, aqueles bichos grandes saíam da carne dele, caía aquela carne dele todinha no chão, podre. Aí voltava tudo de novo pro corpo dele. Eu não sabia como é que era aquilo, que aquilo voltava de novo pro corpo dele. E esse homem gritava, esse homem tentava de novo escapar dali, voltava tudo do mesmo jeito. Parecia uma repetição. Parecia que ele não saía daquilo ali, sabe? E eu fiquei ali. Aí, depois que ele me deixou mais confortada e falou pra mim que eu não ia ficar ali, eu fiquei um pouco mais assim, confiante, com um pouco mais de coragem. Aí eu ouvi um barulho muito grande assim, de corrente, como se fosse corrente, correndo. E eu perguntei pra ele o que era aquilo, né? Ele não me falou. Só que aí eu ouvia gritos horríveis, gritando e dando ordens para vir até o mundo fazer coisas aqui no mundo. Falando, creio eu que estava falando para algum demônio lá, dando ordem, perguntando se tinha feito, se tinha trazido a alma. E era desse jeito, irmãos. E aquela voz aterrorizante, aterrorizando o inferno. Ele gritava tanto, aquela voz tão grossa, tão rouca, que estrondava tudo aquilo ali. Aí foi quando eu pedi para o anjo para me mostrar. Eu falei assim: você pode me mostrar? Aí ele falou que não ia me mostrar. Aí depois daquilo ali acabou. E quando eu acordei, irmãos, eu acordei 1h da tarde, eu não conseguia levantar, porque eu nunca fiquei deitada nem até 9 horas da manhã, que dirá até 1 da tarde. Eu não conseguia levantar. Quando eu levantei, o meu pijama estava todo encharcado de água. Não sei o que foi aquilo. O colchão, ficou a marca do colchão. No colchão ficou a marca do suor, da água do corpo. E meus pés estavam todos inchados. Os 2 pés todos inchados. Meu rosto estava inchado. Eu estava com um cheiro horrível. Um cheiro ruim. Eu não sei que cheiro que era aquele, né? E foi isso, irmãos, essa experiência que eu tive, fora outras experiências que eu tive